Olá, pessoal! Tá aqui. Uma das coisas feias, vamos chamar assim, porque muitas vezes a língua padrão, a língua oficial, ela é uma língua feia, né? Quando a gente fala em concordância de pessoas, nós sabemos que em português nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Então, a primeira pessoa você tem um eu, a segunda pessoa você tem um tu, a terceira pessoa você tem um ele e ela, na primeira do plural você tem um nós, na segunda do plural você tem um vós, na terceira do plural você tem eles, elas, você, vocês, tá? Quando nós temos a concordância de pessoas, sempre predomina a menor. Por exemplo, você tem uma frase com primeira e segunda. Quem é que manda? A primeira. Você tem segunda e terceira. Quem é que manda? A segunda, sempre a menor. Vamos ver algumas frases. Meu irmão e eu irão ao Rio de Janeiro. Tu e teu irmão irão ao Rio de Janeiro nas Olimpíadas. Tu e ele partirão antes de o sol nascer. Tu e os colegas não poderão participar do concurso público. Tu e os jogadores do Corinthians jogariam no México. Vamos lá? Frase por frase. Vamos entender. Meu irmão. Meu irmão, então nós temos aqui uma terceira pessoa. Ele, meu irmão. Eu, primeira pessoa. Então, quando você tem uma terceira e uma primeira, quem é que manda? A primeira. A primeira, claro, do plural. Porque são dois, meu irmão e eu, primeira do plural. Primeira do plural, então a frase teria que ser construída como se fosse um nós. Então, a frase ficaria, meu irmão e eu iremos. Ah? Essa é uma das maneiras de construir. Se você quiser inverter depois, nós vamos fazer uma outra dica, colocando o verbo na frente do sujeito, e aí a concordância pode ser diferente. Vamos ver a outra frase. Veja, você tem tu e teu irmão irão ao Rio de Janeiro nas Olimpíadas. Tu é considerado uma segunda pessoa. Teu irmão, ele, teu irmão, é terceira. Então você tem uma segunda e uma terceira. Quem comanda a frase? Claro, quem comanda é sempre a menor, é a segunda. Claro que vai ser a segunda do plural, porque são dois. A segunda do plural corresponde a vós. Então, esse verbo aqui teria que estar concordando com esse vós. Olha como é que ficaria feia a frase, porque a gente nunca usa, né, na realidade. Então, a frase ficaria, ireis, ó, tu e teu irmão ireis ao Rio de Janeiro nas Olimpíadas. Essa é a língua padrão. Veja, não é porque ela é padrão que tem que ser bonita, mas ficou muito feia essa frase. Aí você fala assim, tem jeito de construir essa frase diferente? Tem, claro. Você poderia pegar esse tu e teu irmão e colocar aqui, ó, depois do verbo. Aí você pode concordar com o tu. Então, irás tu e teu irmão ao Rio de Janeiro. Ou então, inverter teu irmão, invertendo, teu irmão e tu. Então, você vai concordar agora com o teu irmão, irá. Tá? Então, irá teu irmão e tu ao Rio de Janeiro. São opções que a gente tem. Talvez essa opção aqui seja a mais feia, ou talvez a menos usada. Mas essa é a língua padrão. Vamos ver a outra? Eu estou usando sempre o tu, porque a questão do vós, né? A gente nunca usa o vós em português, né? Então, você tem aqui, ó, tu, segunda pessoa. Ele, terceira pessoa. Então, você tem tu e ele partirão antes de o sol nascer. Segunda e terceira, quem comanda? A segunda. A segunda de quê? Claro, a segunda do plural. Segunda do plural, nós já sabemos, é o vós. Então, você teria que jogar o verbo ali no vós. Então, veja, vós partireis. Vós partireis antes de o sol nascer. Uma outra curiosidade aqui dentro, você tem aqui o dia o sol. Veja, se você escrevesse antes do sol nascer, a frase também ficaria errada, né? Tá? Por quê? Porque o sol aqui na frase, ele é sujeito do nascer. Quando uma palavra é sujeita, ela não pode combinar com a preposição. Então, você tem que usar a preposição e o artigo separado. Não pode ter essa combinação do. Tá? Então, a frase de o sol nascer está certinha. Mas isso é uma outra dica. Não é a dica que nós estamos falando. Nós temos a mesma coisa. Eu estou usando sempre o vós, porque esse é o menos usado
ou que a gente erraria muito mais. Então você tem aqui o tu é segunda, tá? Os colegas, terceira pessoa, eles. Então você tem uma segunda com uma terceira. Quem comanda? Uma segunda. E uma segunda do plural corresponde, então, ao vós. Então você vai ter que colocar o verbo aqui em vós. Então, como é que ficaria a frase? Podereis, vós podereis. Eu poderei, tu poderás, eu poderá, poderemos, podereis. Participar do concurso público. Veja, não tem outra maneira de a gente construir a frase. Veja que eu falei, não tem outra maneira de a gente construir. E é isso mesmo, de a gente. A gente é o sujeito do construir, tá? A mesma coisa, você tem aqui o tu é uma segunda, os jogadores do Corinthians é uma terceira pessoa, então você tem segunda e terceira, quem comanda? A menor, segunda. A segunda do plural corresponde sempre ao vós. Então você poderia construir a frase, então jogaríeis, vós jogaríeis, eu jogaria, tu jogarias, ele jogaria, nós jogaríamos, vós jogaríeis, eles jogariam. Tá aí. A dica 182, uma dica pouco usada, mas como nós não estamos vendo prioridade, nós estamos dando dicas aleatórias por sorteio, né? Então, pronto, essa daí já, talvez ela, mesmo ela não sendo usada, ela é importante, às vezes, na construção de uma frase. Uma outra, nós falamos na dica anterior do Sage, né? Nós temos ainda o dig. A gente ouve as pessoas dizerem, digue a verdade. Digue sempre a verdade. Minha gente, digue a verdade. Não existe. Diga a verdade. Mas esses dias na televisão, em uma rede importante, numa visita do Papa aí na Colômbia, e aí diz que o Papa rezou a missa para 2 milhões de pessoas. Aí eu falei assim, que coisa, hein, senhor? Uma televisão tão importante, tão famosa, faz tanta cabeça das pessoas, não pode dizer errado. 2 milhões de pessoas. Milhões é masculino, entende? 2 milhões de pessoas. E tranquilamente o repórter lá leu, ou às vezes, porque na realidade muitas vezes está escrito só o número, né? Então na hora do repórter falar, ele coloca sempre 2 e aí ele viu a palavra pessoas aqui na frente, tá? E aí concordou 2 pessoas, 2 milhões, só que aqui entre o 2 e a pessoa tinha 1 milhão. E milhão é uma palavra masculina. Então 2 milhões de pessoas. A gente fica às vezes chocado, né, com alguém tão influente, uma rede de televisão tão influente, fazer uma besteira dessa, mas o que nós vamos fazer? Até um outro dia. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.